Vamos dar prosseguimento, então, à programação do 16º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão. A promoção é da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, e conta com o apoio dos seguintes patrocinadores a quem agradecemos: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Eletrosul, Federação das Câmaras Lojistas de Santa Catarina, FCDL, Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, CERT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE-SC, Ação Promocional, Assembleia Legislativa de Santa Catarina e Governo de Santa Catarina. Lembrando que a cobertura completa do que estamos tratando aqui, vocês podem acompanhar pelo site da ACAERT e através dos nossos parceiros de mídia, acontecendo aqui, Portal Making Off, Tudo Rádio, além dos perfis da ACAERT no Facebook e no Twitter. Só não esqueçam de usar a hashtag Congresso ACAERT. E como estamos fazendo em todas as palestras, guardem o número que vocês receberam na entrada e, ao final desse painel, faremos mais um sorteio de brinde. Para esse primeiro painel desta manhã, é sobre eleições 2016, orientações sobre a legislação eleitoral, o que pode e o que não pode. Convidamos a nossa primeira painelista, a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Renata de Favre. Boa tarde, doutora. O nosso segundo painelista é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, Alexandre Dorta Canella. Por favor, doutor. E antes de começarmos, só para lembrar que a ACAERT editou uma cartilha com os destaques da legislação eleitoral deste ano. Quem ainda não recebeu, porventura, por favor, procurar nossas recepcionistas. Vamos começar, então, essa manhã falando sobre a legislação eleitoral para as eleições de 2016. Então, doutora Renata, a palavra está com você. Bom dia. Falarei de pé porque me parece melhor, com licença. Bom dia, senhoras e senhores. É uma grande alegria e uma honra participar do evento da ACAERT. A Justiça Eleitoral tem participado já há alguns anos dos eventos voltados ou em anos eleitorais, e é sempre muito interessante para a Justiça Eleitoral essa interação com as emissoras, rádios e televisões, para que possamos já alinhar, né, algumas situações que certamente ocorrerão no período eleitoral e que impactam diretamente nos serviços dos senhores. Aproveito para agradecer à ACAERT pelo convite e pela parceria, pelo apoio que sempre presta à Justiça Eleitoral, né, nas nossas campanhas, na disseminação de informações que são importantes para o eleitorado como um todo. Então, a minha apresentação ela vai ser bastante específica e bastante pontual, para que os senhores possam, depois, nós tenhamos algum tempo para conversar e tirar mais algumas dúvidas. Apenas para situá-los, né, nós estamos diante de uma eleição muito grande, tanto para a Justiça Eleitoral como para os municípios, né, para o Estado como um todo. Teremos, para a Justiça Eleitoral, são 295 eleições que ocorrerão. Temos quase 5 milhões de eleitores hoje em Santa Catarina, deste quase 30% já estão cadastrados biometricamente. Mais de 63 mil mesários trabalharão nessa eleição. Temos mais de 19 mil urnas eletrônicas e uma estimativa em torno de 19.500 candidatos. É uma estimativa porque depende das coligações, da movimentação dos partidos políticos, mas uma eleição muito grande e muito trabalhosa para todos, né, tanto partidos, candidatos, principalmente para a Justiça Eleitoral. E teremos uma eleição diferente, uma eleição peculiar, não só por conta do contexto político, né, que certamente vai impactar
né, nas decisões, no interesse, né, nos debates que ocorrerão durante o período eleitoral, mas porque nós temos uma alteração muito forte, mais a movimentação dos pré-candidatos, né, a forma como os pré-candidatos podem se posicionar, se manifestar antes do período eleitoral. A legislação ampliou um pouco e permitiu que, já antes da oficialização das candidaturas, possa haver um debate, a participação de entrevistas com esses pré-candidatos, né? O que se entende que a legislação permitiu é que o debate, o conhecimento da população com relação aos candidatos, ideias, ele fosse antecipado. Não é campanha eleitoral, então, esses pré-candidatos que já estão sendo indicados, que a gente já sabe na comunidade, que já estão definidos, a divulgação de atos de parlamentares, candidatos que já já exercem algum cargo, podem ser transmitidos, podem ser divulgados sem restrição, mantendo sempre um cuidado com a isonomia entre os candidatos. E aí temos também, de modo muito rápido, a participação em eventos, seminários, reuniões, por exemplo, com entidades comerciais e empresariais, que podem fazer com pré-candidatos no período anterior a 15 de agosto. Não há vedações, sempre não se transformando num grande comício com pedidos de votos. Mas, de modo geral, é permitido que se inicie um pouco antes de debate de ideias e de projetos antes do período eleitoral. É possível, então, como eu digo, a divulgação da pré-candidatura, de ações políticas, ressalvados os profissionais de comunicação, que há sempre, né, sabemos que, principalmente em eleição municipal, há sempre jornalistas, comunicadores, repórteres, que acabam participando como candidatos nas eleições. Essas pessoas, no exercício das suas atividades profissionais, elas não podem fazer a divulgação de ideias, de projetos ou de antecipação. No exercício da atividade como comunicador, isso não pode acontecer. Então, é mais restrito, né, esse debate com relação a pessoas que já estão envolvidas ou já participam ou estão à frente de emissoras de rádio e televisão. Certo? Esse é um cuidado que os senhores devem ter se alguns dos senhores ou mesmo alguém das suas equipes tiver a intenção de concorrer como candidato. Sempre a garantia da isonomia de tratamento. Essa é a regra básica para toda a cobertura da imprensa, tanto no período pré-eleitoral, né, anterior a 15 de agosto, como durante toda a cobertura. E isso é o que será considerado, de modo geral, pela Justiça Eleitoral. Então, o que a Justiça coibirá ou buscará combater é o tratamento, é um abuso, é o espaço desproporcional a um candidato, a um partido, em relação aos demais. Agora, se a emissora der um tratamento isonômico, semelhante a candidatos e partidos diferentes, certamente não teremos problemas, nem os senhores, nem a Justiça Eleitoral. Temos aquelas restrições já tradicionais com relação à transmissão de pesquisa, a imagem da pesquisa, do voto, veiculação de propaganda política, tratamento privilegiado, divulgação de nome de programa que se refira ao candidato. Então, se houver algum candidato, pré-candidato, que tem programa de rádio, TV, e o programa tem o nome dele, a partir de 6 de agosto, esse programa deve alterar o nome ou não ser veiculado, porque isso fica vedado. E temos também, com relação à participação de pré-candidato, que é apresentador, comentarista de emissora, a partir de 30 de junho ele deve ser afastado das suas funções. É possível que ele não tenha o seu nome ainda formalizado na convenção partidária, porque houve uma alteração nos prazos da convenção. Ainda que ele não tenha sido escolhido formalmente como candidato em convenção, ele precisa se afastar em 30 de junho, sob pena de comprometer a sua candidatura. Isso é bem interessante, bem importante com relação a situações que possam vir a ocorrer. Falarei agora também com relação ao horário eleitoral gratuito, que interessa a todos, né? Nós tivemos também algumas alterações com relação à transmissão, e é interessante que, acredito que a maioria já esteja ciente, já esteja acompanhando as alterações que impactarão certamente na programação.
Tivemos uma redução do número de dias, antes nós tínhamos 60 dias de horário eleitoral gratuito, teremos somente 45 dias de transmissão de horário eleitoral gratuito. E a propaganda em bloco, que antes era 60 minutos por dia, 30 e 30, ela passa a ser 20 minutos por dia, 10 e 10. Então, uma redução bastante significativa, tanto a rádio e TV, vale para os dois meios, né? Uma redução bastante significativa com relação à propaganda em bloco. Também a propaganda em rede, somente para prefeito. Então, os senhores só receberão material para veicular com relação a candidatos a prefeito. Não haverá propaganda em bloco para o cargo de vereador. A propaganda ela ocorrerá entre 26 de agosto e 29 de setembro, segunda a sábado, sem propaganda em bloco aos domingos, 2 programas diários de 10 minutos cada um, com horários diferentes em rádio e televisão. As inserções, temos uma alteração aí para mais. Antes, nós tínhamos 30 minutos de inserções distribuídas ao longo da programação. Serão agora 70 minutos de inserções por dia, tanto em rádio como TV. Então, tivemos a redução da propaganda em bloco e um aumento das inserções. As inserções, sabemos que havia uma dificuldade grande das emissoras com relação à possibilidade de inserções de 15 segundos. Não existe mais essa possibilidade, inserções somente de 30 ou 60 segundos, aí sim, para prefeito e vereador, no primeiro turno, e temos 3 blocos de audiência, não mais 4 blocos de audiência, como os senhores que já faziam a transmissão anteriormente, né? Temos só 3 blocos, iniciando às 5 da manhã e indo até às 24 horas. Como os senhores estão habituados, os sistemas da Justiça Eleitoral farão toda a distribuição das inserções ao longo do dia, os senhores receberão, então, a quantidade de inserções por partido que devem ser encaixadas na programação ao longo do dia. Tem várias questões técnicas que os senhores tratarão com os juízes eleitorais em cada zona eleitoral. Como eu disse, a eleição municipal, 295 municípios. Para cada município onde houver emissoras de rádio e TV, o juiz eleitoral convocará as emissoras da região para que definam questões com relação à transmissão, a ordem, quem será a geradora, o tipo de material que será utilizado. No que se refere às inserções, também sabemos que sempre há uma dificuldade com relação a isso, o encaixe das inserções ao longo da programação. A legislação desse ano ela é mais rigorosa e mais explícita com relação à necessidade de distribuição de forma mais espaçada dessas inserções ao longo do dia. Temos sempre muitos problemas e muitas reclamações com relação às inserções que são veiculadas coladas, uma em seguida a outra. A legislação é mais explícita com relação a esse ponto e será necessário, sim, um esforço das emissoras para que essa distribuição se faça de uma forma mais uniforme, mais harmônica ao longo do dia, evitando esse acúmulo de inserções umas seguidas à outra. Isso, sim, poderá ser objeto de reclamações perante a Justiça Eleitoral. Os partidos e advogados estão muito atentos a esse ponto. E é necessário, então, que as emissoras já comecem a organizar as suas grades, a distribuição das inserções comerciais, para que possam atender a contento às determinações da Justiça Eleitoral no que se refere a esse ponto. Também o nosso sistema de distribuição ele vai fazer a distribuição do quantitativo de inserções por bloco de audiência, Então, vai haver uma distribuição de quantas inserções em cada bloco de audiência, e isso haverá um rodízio, já que não há sempre o mesmo número de inserções a cada momento. Os senhores terão também que tratar com os juízes eleitorais com relação aos prazos para entrega dos materiais e mapas de mídia. Sabemos que essa também é uma questão sempre delicada, principalmente em emissoras menores, que têm uma equipe menor para recebimento do material. Mas a legislação já traz algumas regras. Essas regras elas permitem algum tipo de negociação,
né, algum tipo de composição que será feito nas reuniões de juízes com a presença dos partidos políticos, né? Existe uma regra posta, por exemplo, as mídias, elas têm que ser entregues, inclusive, sábados, domingos e feriados. No caso da transmissão em rede, 6 horas de antecedência do início da transmissão em rede, e no caso das inserções, 12 horas. Então, essa é a regra posta, né? Alguns talvez entendam que é inviável, que é difícil. Essa é a regra que existe, mas é possível algum tipo de composição perante o juiz eleitoral, desde que com a concordância dos partidos políticos. Será tratada também a questão de qual é o tipo de mídia que os senhores trabalham, como que isso será entregue aos senhores. São todas questões que serão detalhadas em cada reunião, em cada município, com os partidos e com os juízes eleitorais. Nós precisamos que os senhores tenham e-mail, fax, telefone à disposição da Justiça Eleitoral, que possam ser contactados, porque os senhores receberão comunicados, receberão ordens judiciais para cumprimento com relação a retirada de material, substituição. Então, é muito importante que os senhores tenham um canal de comunicação rápido e eficiente com a Justiça Eleitoral, né? Que tenham essa organização de ter uma pessoa, um funcionário, alguém da emissora responsável a receber esse contato, que às vezes pode ser feito em horários fora do horário comercial, mas isso agiliza tanto o trabalho dos senhores como o trabalho da Justiça Eleitoral. Então, essa manutenção de um bom canal de comunicação com a Justiça Eleitoral, ele facilitará o trabalho de todos, tanto da Justiça Eleitoral como das emissoras, no sentido de poder cumprir adequadamente alguma ordem judicial e não ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum problema posterior. Sempre o cuidado, a transmissão ela é obrigatória, é um dever das emissoras, né? Sabemos que no primeiro dia de transmissão sempre o partido não entregou, não recebi, não consegui veicular. O horário ele sempre estará reservado para a Justiça Eleitoral, para a propaganda. Se o material não chegou no primeiro dia, aquele horário não pode ser ocupado. Isso é uma restrição bastante importante, é uma reclamação muito forte. Não recebi o material, o horário permanece reservado, ele não pode ser ocupado nem por programação normal, nem por material comercial. Isso é muito importante. Como eu disse, tenham dúvidas, qualquer dificuldade, isso deve ser comunicado com a maior rapidez à Justiça Eleitoral, antes, inclusive, que se receba uma reclamação. É muito comum, né, na eleição estadual, a gente recebe, às vezes a emissora liga, olha, eu tive um problema técnico, aconteceu isso. A emissora se antecipa a uma eventual reclamação. Então, antes que o partido reclame, antes que o candidato reclame, a emissora já veio perante a Justiça Eleitoral e disse, não, realmente houve um problema, e isso nós vamos consertar de tal forma. Isso previne uma ação judicial, uma multa, até uma suspensão de programação. Então, é bom que a gente sabe que problemas acontecem, mas é importante esse canal de comunicação com a Justiça Eleitoral. Um eventual problema que um juiz eleitoral entenda que houve má-fé na transmissão ou na não transmissão do material pode, inclusive, acarretar a suspensão de programação por 24 horas. Então, por isso, é muito sério essa questão de qualquer problema, qualquer dificuldade que o senhor tenham, que não tenham conseguido transmitir. A primeira cautela é manter o horário reservado, e a segunda cautela é comunicar imediatamente à Justiça Eleitoral para que se avalie a situação e se há alguma medida que possa ser adotada para a correção do problema. Falarei agora muito rapidamente de alguma alteração que houve com a realização dos debates. Como eu disse, os debates eles podem ser feitos, inclusive, desde já, com pré-candidatos, nas cidades onde já há pré-candidatos definidos, que os partidos já definiram quem serão as pessoas que concorrerão aos cargos. As emissoras já podem fazer encontros, entrevistas, debates com esse pré-candidato, mantendo-se um espaço semelhante a todos os partidos, a todas as coligações, né, para que todos tenham um espaço, efetivamente, para a divulgação de ideias, para que a comunidade tenha a oportunidade de conhecer quem são as pessoas e avaliar os candidatos que estão se colocando na concorrência, né? Sempre a regra é essa, tratamento isonômico a todos. Uma outra alteração que impacta no trabalho dos senhores, só
voltando aqui. Com relação a quem é obrigado a participar do debate. Antes, qualquer partido que tivesse um representante na Câmara dos Deputados deveria obrigatoriamente ser convidado a participar dos debates. Isso não é mais essa regra. A participação é obrigatória dos candidatos de partidos com representação superior a 9 deputados federais. Então, mudou bastante a regra. Isso certamente deixará alguns partidos de fora do debate como participação obrigatória. Claro que, se a emissora puder, é interessante ampliar ao máximo o debate, trazer todos os candidatos, porque o debate é um momento em que partidos ou novos nomes, que às vezes não têm espaço suficiente, um horário eleitoral gratuito, campanhas mais modestas, no momento do debate, às vezes, novos nomes aparecem para a comunidade, para o eleitorado, e isso torna o debate muito mais rico. Mas, de fato, com relação à obrigatoriedade, só os partidos que têm representação superior a 9 deputados na Câmara. O debate ele tem que ter transmissão em libras ou recurso de legenda, é obrigatório a cargo da emissora. E as regras com relação à transmissão podem ser acordadas com pelo menos 2/3 dos candidatos ou partidos políticos. Eu recomendo muito aos senhores que acompanhem o site da Justiça Eleitoral, que busquem a legislação, a CAERT já produziu e distribuiu aos senhores uma cartilha com informações de eleição. A Justiça Eleitoral também divulgará em breve a sua cartilha, que está em fase de editoração. Então, é extremamente importante que os senhores, as equipes, estejam muito cientes das obrigações das emissoras, de quais são as regras que devem nortear o trabalho, tanto da cobertura quanto das transmissões, para que a gente possa ter um pleito bastante tranquilo, pelo menos com relação a esse aspecto. Sabemos que o contexto político nacional, pelo que temos acompanhado, e a reforma política, certamente trarão uma disputa bastante acirrada, e a Justiça Eleitoral está se preparando para um período eleitoral bastante tumultuado. E é importante que as emissoras, no seu papel, na sua participação, que é essencial para esse processo, ela esteja trabalhando de uma forma harmônica, junto com a Justiça Eleitoral, que sempre procuramos trabalhar de uma forma harmônica, como parceiros mesmo, para que esse trabalho possa ser feito da melhor maneira possível. Doutora Renata, só para enfatizar uma questão ali, até no que diz respeito aos debates, existe aquela questão que não há obrigatoriedade de convidar alguns candidatos por não ter a representatividade necessária, Mas a emissora, ela pode convidar para fazer um debate muito mais amplo, Exatamente. A gente percebe, tem percebido que o debate, às vezes, ele enriquece mais a campanha até do que o horário eleitoral gratuito, que tem um tempo muito pequeno, principalmente agora. E o debate ele permite o debate de ideias, de projetos, de questões que são importantes para a comunidade. Então, a participação de todos os candidatos ou da representação de todos os partidos torna esse debate muito mais rico. E para a comunidade, para o eleitor, há um ganho muito maior, porque há uma demanda hoje, uma discussão com relação a novos nomes, novas lideranças, e a eleição, principalmente a eleição municipal, é um momento de entrada na vida política. É um momento em que os novos nomes surgem e entram na vida política pela eleição municipal, em regra. Então, se as emissoras puderem ter essa visão de ampliar o debate, ampliar a participação de partidos, isso é importante para o eleitor, para a eleição como um todo. E outra questão, para que não fique a dúvida, eventualmente, se não chegar o material do candidato a ser veiculado, aquele espaço não pode ser utilizado, O que colocar naquele espaço, como proceder dessa maneira? O espaço, quando é o primeiro dia, porque a gente tem muito problema, às vezes, no primeiro dia que o material não chegou, esse espaço, no caso da emissora de TV, ele vai ter mensagem, horário reservado para o horário eleitoral gratuito. E a rádio também vai ter que veicular, pode colocar uma música de fundo, e esse espaço está reservado para o horário eleitoral gratuito. Quando isso ocorre no meio da campanha, hoje eu não recebi o material do partido tal. A emissora vai sempre transmitir o material do dia anterior.
Então, haverá essa definição de qual é o horário, até que horário a emissora tem que receber material do partido político. Não recebeu, tem material do dia anterior, é o material do dia anterior que vai ser veiculado. Certo? Então, assim, o importante é que esse espaço ele não seja ocupado pela emissora com outra finalidade, porque isso, sim, pode ser objeto de reclamação e de alguma penalização para o partido político. Como eu disse, assim, a minha apresentação é muito pontual, só com relação a alguns pontos específicos de alteração da legislação eleitoral que podem interessar os senhores. Recomendo, né, sugiro que os senhores estejam sempre em consulta ao nosso site, que há notícias, legislação, os nossos manuais, pretendemos divulgar vídeos informativos, né, é a fonte de consulta de informações com relação ao que está acontecendo com relação à Justiça Eleitoral. E mantenham, né, a Justiça Eleitoral, tanto do Tribunal quanto dos juízes, pretende manter uma excelente relação com a imprensa, né? Agradecemos sempre o apoio que a imprensa nos dá a todas as nossas campanhas e vamos tentar trabalhar em conjunto para termos uma eleição de modo mais tranquilo possível. Eu agradeço a atenção, depois eu acho que continuamos, né? Isso. Doutora Renata, muito obrigado por enquanto. Só lembrando que o doutor Alexandre daqui a pouco vai fazer uso da palavra e que após o uso da palavra do doutor Alexandre, nós passaremos as perguntas de vocês, por isso peço que se identifiquem e façam a pergunta. Doutora Renata, pode sentar aqui, por favor. Alexandre, boa sorte, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer à CAERT pelo convite, para que nós pudéssemos estar aqui hoje com vocês. É um prazer estar aqui e passar algumas informações para vocês. Vou falar mais em questão de direito de resposta e pesquisa, né, para complementar o que a doutora Renata já falou. É bem curta a apresentação, bem pontual, bem dinâmica. E para a gente esclarecer, depois dar um espaço maior para vocês poderem fazer perguntas, para a gente poder esclarecer as dúvidas que vocês, porventura, têm, né? Então, a apresentação tem como objetivo transmitir aos comunicadores e veículos de comunicação as alterações para eleições de 2016, nesses dois aspectos específicos. No direito de resposta, né, a gente tem aqui que a partir da escolha de candidatos em convenção, né, a partir da escolha dos candidatos em convenção, que vão até o dia 15, né, de agosto, é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político, à coligação, atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social, né? Esses processos, eles tramitam com preferência na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é muito dinâmica com questão de prazos, né? Mas o processo de direito de resposta, até por a campanha ser um período mais curto agora, ele tem essa relevância, ele tem preferência sobre os demais processos da Justiça Eleitoral, né? Os prazos relativos aos pedidos de resposta, eles são contínuos e peremptórios, ou seja, eles não se interrompem nos finais de semana ou feriados, eles continuam correndo, né? E não se suspende, ali está sábados, domingos, feriados, entre 15 de agosto e 16 de dezembro, né, que é o período, geralmente, que a gente tem esses tipos de demandas judiciais. É facultado às emissoras de rádio e televisão, né, inclusive os provedores de internet, comunicar à Justiça Eleitoral o número de fax, né, por meio de qual receberão as citações, ou então arquivar a procuração do advogado. A doutora Renata já falou a respeito disso, no que se refere à questão do horário eleitoral. Aqui eu estou falando da questão judicial. Quando você tem um processo que é movido contra a rádio, ou que você tem que ser notificado, por exemplo, de um direito de resposta que foi concedido por conta da veiculação de alguma informação inverídica no programa do seu adversário, e tem que ter uma agilidade, às vezes, para entregar essas mídias para vocês, como tem a questão do horário eleitoral gratuito, na mesma dinâmica. Então, é importante que as emissoras que tenham um advogado constituído ou alguém que preste serviço, que peça esse procurador para ir até o cartório eleitoral, já pode depositar uma procuração lá no cartório eleitoral para que possa, porventura, ser contactado tendo em vista se ocorrer alguma questão em processo judicial. E, se não tiver, vai lá no cartório eleitoral, conversa com o chefe do cartório, né, como a doutora Renata já falou, deixa todas as informações lá,
cadastrada de contato, nome de pessoas que estão à disposição para atender alguma demanda da Justiça Eleitoral, para que isso não venha criar um problema maior depois de não ser encontrado, ou então um prazo, às vezes a Justiça Eleitoral pode pegar um número de fax que não é o atualizado na internet ou em alguma lista telefônica e mandar para o fax errado depois, para reverter isso é muito complicado. Então, é muito importante que vocês tenham todas as informações lá cadastradas lá na Justiça Eleitoral. Aí aqui nós temos, né, os pedidos de direito de resposta. Eles sempre são dirigidos ao juiz eleitoral responsável pela propaganda, por quê? Nas cidades menores, a gente tem um juiz eleitoral só, né, que é responsável por tudo, pela propaganda, pelas representações, por todas as matérias de direito eleitoral da eleição. Mas nós temos cidades que têm mais de uma zona eleitoral, que tem sempre um juiz designado para propaganda e o outro, né, para outros assuntos, para os demais assuntos, como a investigações judiciais eleitorais, os outros procedimentos. Então, procurar o juiz em cidades pequenas, na Justiça Eleitoral, na zona eleitoral, e em cidades maiores, sempre para o juiz que está designado para julgar as propagandas, né? Na imprensa escrita e na internet, né? O prazo de 72 horas da circulação para o candidato ingressar, né, ou a pessoa lesada, pode ser o candidato ou a pessoa lesada ingressar com esse pedido, né? Nós temos esse prazo de 72 horas. Ele tem que anexar um exemplar da matéria, no caso do jornal, ou um impresso, né, se for de internet, da página da internet, né? Se procedentes, né, se elas forem julgadas procedentes, elas devem ser divulgadas nas mesmas condições da ofensa, no prazo de 48 horas depois da decisão. Ou seja, a sentença saiu hoje, né, daqui 2 dias, no máximo daqui 2 dias, ela tem que ser cumprida. Se for na internet, provavelmente o autor da ação ele vai apontar lá um período que supostamente ficou veiculado no site aquela informação, e o site vai ter que publicar esse direito de resposta nessa mesma quantidade de horas, né, ou de dias. E no caso da imprensa escrita, por exemplo, se for uma página de jornal, vai publicar o direito de resposta numa página de jornal, no mesmo dia da semana, né, se às vezes o jornal não circula toda semana, todo dia, na próxima semana, e assim por diante. Mas isso vai vir tudo na sentença regulamentada, né? Em programação normal de rádio e televisão, tá? Prazo de 48 horas daí para o autor, para o candidato ou para quem se sentiu ofendido ingressar com essa representação de direito de resposta, né? A emissora tem que entregar daí, depois de intimada, né, uma cópia da veiculação, né, dessa veiculação suposta ofensa, e confirmar a data e hora da mesma, porque o autor vai apontar na inicial, né? Olha, eu fui vítima de uma ofensa, de uma injúria, né, e foi veiculado na rádio ou na televisão no dia tal, durante o horário tal, e o juiz vai pedir a cópia e a emissora vai confirmar se realmente foi naquele dia e horário, né? A emissora, nesse caso de processo, né, já citada, já intimada, ela tem que preservar a gravação, essa gravação tem que ficar preservada até o final do processo, né? A empresa não pode depois alegar que não tem mais, ela tem que ficar conservada lá. Se procedente também, o cumprimento em 48 horas, também como é o de imprensa escrita e internet, nas mesmas condições, né? E aí tem um detalhe, se essa ofensa, se esse comentário ou matéria, enfim, ela foi inferior a 1 minuto, a Justiça Eleitoral, a legislação garante que no direito de resposta ele nunca vai ser inferior a 1 minuto. Então, por exemplo, se foi 30 segundos, né, ele nunca vai ser inferior a 1 minuto o prazo de direito de resposta. Então, a gente tem que cuidar, né, com isso, procurar seguir as regras para não cometer esse tipo de transgressão, vamos dizer assim. Se bem que eu posso dizer para vocês, nesses 12 anos de advocacia, se eu vi 1 ou 2 casos de direito de resposta na programação da emissora, né, eu acho que foi muito. É muito raro, realmente, a emissora ter que disponibilizar tempo da sua programação para um direito de resposta. Isso é muito raro acontecer. O mais comum é o quê? Quando o candidato, no seu horário eleitoral, ele faz alguma afirmação caluniosa ou difamatória
contra o seu adversário, e daí o direito de resposta vai ser no horário eleitoral dele, né? Que é o que a gente vai ver agora a seguir. Então, é muito difícil esse direito de resposta na programação da emissora por conta de uma ofensa direta proferida pela emissora de rádio e de televisão. Aí, no horário eleitoral, o prazo é menor para você entrar com essa ação, é 24 horas, né? Não é 48 horas, é 24 horas. Vai ser veiculada, se ela for procedente, no horário eleitoral de quem ofendeu, por exemplo, da outra coligação, do outro candidato, né? A emissora será notificada com as instruções para veiculação, então vocês não precisam se preocupar com isso. Quando sair a sentença, o juiz vai fazer o comunicado para a rádio, né? Vai tirar, por exemplo, o candidato tem 3 minutos, vai ter um direito de resposta de 1 minuto, né? Vai ser entregue à mídia para vocês vão tirar 1 minuto, vai vir tudo estipulado na ordem do juiz, vocês vão tirar, tem 3 minutos, vão passar 2 da programação dele, e 1 minuto vai ser o direito de resposta do adversário, né? Aí aqui temos uma multa, né, que é por conta dessas condutas, se foram condenados, 5 mil a 15 mil, né, a multa para esse tipo de fato, para cada fato, e ela vai ser duplicada em caso de reiteração. Então, ela de 5 a 15, ela pode vir de 10 a 30 e assim por diante, né? A questão das pesquisas, né? Pesquisas, esse ano, elas só podem ser divulgadas se elas forem registradas, né? Isso já desde o dia 1º de janeiro. O que é pesquisa registrada? É aquela que a empresa que vai fazer a pesquisa vai no cartório eleitoral e faz o pedido, apresenta lá a documentação necessária, faz o pedido e diz, eu vou fazer uma pesquisa aqui no município, está aqui a metodologia, o questionário, tudo especificado, e ela vai a campo fazer a pesquisa e depois retorna com os resultados e protocola lá no cartório eleitoral, e isso fica disponível para qualquer candidato ou para qualquer pessoa que queira ter conhecimento, né? A gente tem a proibição das enquetes, né? Tinha muita rádio e jornal que fazia, né, no interior, vamos fazer uma enquete, né? Não é a pesquisa daí que está registrado lá, era uma chamada enquete. Aí vote aqui no site da rádio ou no site do jornal, né, e vinha lá em cima, resultado da enquete e tal. Isso agora está proibido, tá? Isso vai ser considerado uma pesquisa irregular, se for veiculada enquete, feita sem obedecer os regramentos, né, que é o registro. Então, vocês tomem muito cuidado, não fazer isso, não fazer enquete, porque a multa começa em 53 mil e vai até 106 mil reais, tá? E eu já vi alguns casos, assim, posso dizer que mais de 10, de jornais e emissoras de rádio que foram condenados na eleição passada por desconhecimento, fizeram uma enquete, divulgaram, né, e levaram uma multa que ela não é menor do que 53. Então, se o juiz considerar que a pena mais branda, vai ser 53 mil reais a multa, tá? Aí, quando for fazer, né, a divulgação de pesquisa, no dia da eleição, ela pode ser feita, a divulgação de pesquisa, só que essa pesquisa ela tem que ter sido feita anteriormente à eleição, né? Porque a gente tem aquela pesquisa de boca de urna, que vocês sabem que acontece todo ano. Essa pesquisa de boca de urna, ela só pode ser divulgada depois do encerramento da votação, do horário de votação. Se você quiser fazer a divulgação de alguma pesquisa no dia da eleição, ela tem que ser uma pesquisa que já tenha registro e que já esteja protocolada anteriormente lá no cartório eleitoral, né? Aí sempre cuidar com os dados, né? Quando for publicar a pesquisa, a gente tem que cuidar com essas informações aqui, são obrigatórias, né? Período de realização da coleta de dados, isso tudo tem lá no próprio processo, né? Ou a empresa que vai, ou o candidato vai ter essas informações, né? A margem de erro da pesquisa, o nível de confiança, número de entrevistas, nome da entidade ou da empresa que realizou a pesquisa, e se for o caso de quem contratou, né? E também o número, quando ela é protocolada lá na Justiça Eleitoral, ela recebe um número, então esses dados aí são obrigatórios, né? A minha apresentação era essa, né, bem curta, para vocês, para a gente ter tempo de conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né? Mas o mais importante que eu gostaria de passar para vocês é assim, quem tem um advogado constituído, geralmente as rádios têm alguém que presta serviço, né? Esse advogado
se dirigir, como eu já falei, lá no cartório eleitoral, buscar as informações necessárias. Se não tiver o advogado, vai uma pessoa designada da rádio, da emissora de televisão, lá no cartório eleitoral, buscar as informações, está sempre em contato, né, com a Justiça Eleitoral para mostrar uma boa-fé, né, para evitar, em caso de algum problema, um agravamento desse problema, um prejuízo financeiro, né, para a rádio, ou para a televisão, ou o jornal também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque realmente as penalidades elas são impostas, são rápidas, né, e tem que ser dado cumprimento, sob pena de ela se desdobrar para uma coisa mais grave. Então, sempre aconselhando, né, a gente a procurar o cartório eleitoral, o juiz eleitoral, conversar, deixar as informações, os cadastros, todos atualizados, para que, se der algum problema, né, vocês possam ser contatados rapidamente e possam resolver da melhor maneira o problema, sem que isso venha a incidir em alguma penalidade de suspensão de programação ou de multa, né, que são as penalidades que podem ser impostas aí às rádios e às televisões. Muito obrigado. Tá certo, doutor, fique à vontade. Uma salva de palmas, por favor. À vontade, sente-se conosco. Então, agora nós iremos abrir para perguntas. Temos lá a pergunta já. Fique à vontade. Alô? Bom dia. Bom dia. Marco Aurélio, da CAERT. Eu gostaria de perguntar para a doutora Renata sobre os sites das emissoras de rádio. Está proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral, é isso? Exato. A propaganda na internet, ela pode ser feita, o candidato, partidos podem ter blogs, podem utilizar as redes sociais, mas não pode haver propaganda paga, principalmente, né, nos sites de pessoas jurídicas. Então, as emissoras, claro, podem fazer a cobertura, divulgar a cobertura, né, de notícias na internet, nos seus sites, mas, de maneira alguma, pode haver venda de espaços. Vamos considerar, por exemplo, aquela propaganda de jornal, que tem aquele santinho, esse tipo de propaganda, ou banner, propaganda paga, de maneira alguma, pode ser veiculada na internet. Posso perguntar? Oscar Piconês, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. Algumas perguntas. Primeira, a senhora falou que a responsabilidade de linguagem de Libras e legenda é por conta da emissora? Nos debates. Nos debates, sim. Nos debates? Nos debates, sim. No horário eleitoral gratuito, a cargo dos partidos. Dos partidos. Isso, somente okay. nos debates que é a cargo da emissora. Perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho. A senhora falou que pode pedir apoio. A legislação menciona isso. Não está muito claro de que forma isso pode ser operacionalizado, de que forma o candidato deve se posicionar. Sei. Até se o doutor Canella quiser complementar, mas o que ela diz explicitamente é o pedido de voto. Não pode o candidato pedir voto explicitamente nesse período pré-campanha, né, que é o que nós já estamos vivendo agora, né? Agora a emissora já poderia fazer algum tipo de debate, entrevistas com os pré-candidatos, que podem, sim, colocar ideias, dar opiniões com relação ao que está acontecendo na cidade, no município, mas não podem, não, eu conto com o seu voto, peço o seu voto. Esse detalhe que tem que ser, essa cautela que se tem que ter. Ok. E a última pergunta. 9 representantes cada partido para participação do debate. É do partido ou da coligação? Existe uma fórmula, a forma como isso vai ser contabilizado. Não sei se o doutor Canella quer ser agora, mas isso vai ser amplamente divulgado, os senhores terão acesso a essa informação, qual é a nominata, inclusive porque tem que considerar se houve alterações de partido, enfim, candidatos eleitos que mudaram de partido. Então, essa informação os senhores terão que fazer essa consulta com relação a isso, mas essa informação será pública e os senhores poderão consultar com relação a isso. Porque, de fato, tem que considerar até se quem foi eleito, né? Porque as pessoas, às vezes, os candidatos eleitos mudam de partido no curso do mandato, mas é a representação do momento da eleição. Ok, obrigado. Por favor, Aldo, da Rádio Cidade Brusque. A pergunta que eu faço é simples e fácil para responder também. Pesquisa de boca de urna no dia do pleito pode ser divulgada após as 17 horas? Depois do horário de encerramento da votação, sim. Muito obrigado. Bom dia, eu sou a Nerilde, do Jurídico da RBS.
A minha pergunta é para a doutora Renata. Desculpa, Nerilde. Tudo bem? Nós sabemos que, na questão dos debates, esse ano, em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos alteração e foi incluído 3 exigências novas para a televisão. Tá? Então, vai ter necessidade do recurso de subtitulação, que, de certa maneira, é mais fácil, Libras, que também a gente entende como viável, e audiodescrição. Aqui que está o problema. A audiodescrição, ela não é simples de ser feita, principalmente em emissoras que ainda não estão completamente digitais. E aí a minha pergunta é, se a doutora Renata pode nos esclarecer como é que nós vamos ajustar isso? Se basta um contato aqui na corregedoria ou se, eventualmente, nós podemos acordar isso nas regras dos debates com os partidos políticos. Isso, como eu disse, várias questões técnicas estão definidas nas resoluções. Algumas podem ser, de fato, objeto de alguma composição nas reuniões com os juízes eleitorais. Eu acredito que, no caso dos debates e dessa questão da acessibilidade, não seja um ponto que possa ser acordado, porque, na verdade, não é uma questão que diz respeito ao partido ou à emissora, diz respeito ao direito da população que tem essas restrições a ter acesso a essa informação. Mas, de fato, havendo uma dificuldade técnica com relação a esse ponto, e isso pode acontecer com relação a outras questões da transmissão da propaganda eleitoral, isso pode ser trazido ao conhecimento do juiz eleitoral. Nesse caso, Nerilde, até já conversamos, como é uma questão que é mais abrangente, pode envolver mais emissoras, nós podemos, o tribunal pode já analisar isso previamente, expedir uma orientação aos juízes eleitorais para que essa questão já seja padronizada com antecedência. Então, é muito importante, questões dessa natureza que a Nerilde levantou, os senhores, ao avaliarem, ao estudarem a legislação, já detectarem alguma dificuldade com relação à transmissão, alguma dificuldade técnica, objetiva, que isso já seja antecipado aos juízes eleitorais ou ao tribunal, para que a gente já possa ir estudando uma solução e que permita que a transmissão seja feita a contento, mas também que contemple essa dificuldade técnica que, eventualmente, pode acontecer. A gente sabe que as normas elas são redigidas em Brasília, elas são feitas para o país inteiro, então pode haver algum detalhe na nossa região ou em alguma região específica que dificulte, e isso pode ser tratado, sim, acordado. No caso específico dessa questão dos debates, da acessibilidade, me parece uma questão um pouco mais delicada, que não deveria ser tratado entre partidos. Eu acredito que tem que ser levado ao juiz eleitoral ou ao tribunal. Bom dia. Nelson Paulo, Rádio Catarinense de Joaçaba. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A norma estabelece que, no primeiro dia, se o material não for entregue, a gente rode uma mensagem. Nos demais dias, não havendo material, a gente repete o material do dia anterior. Isso nós precisamos aguardar a orientação do partido ou da coligação, ou é iniciativa da empresa, é responsabilidade nossa. E se nesse material tiver um conteúdo vencido, alguma informação já com tempo vencido. A outra pergunta com relação aos debates. Nós podemos repicar, pesquisa. Nós podemos repicar a pesquisa de algum outro órgão, por exemplo, o jornal faz uma pesquisa e a emissora de rádio ela pode, com o consentimento, evidentemente, do autor, do proprietário da pesquisa, levar ao ar, dando a fonte. E qual o limite disso? Quantas vezes nós podemos noticiar essa pesquisa? 3 programas de noticiário diário. Nós podemos apresentar essa pesquisa nos 3? Eu respondo a primeira pergunta e deixo a segunda para o doutor Canella. Com relação ao material, a entrega, é a obrigação do partido político entregar o material diariamente, conforme acordado, na emissora. A não entrega implica automaticamente no aproveitamento do material que já está na emissora. A questão de material ser vencido ou não, isso não existe. Se a informação ali, se há alguma informação defasada, a responsabilidade é do partido político, não é da emissora.
A regra é, não recebi o material hoje para transmitir amanhã, eu transmitirei o que já está, o último material entregue. Porque sabemos também que, principalmente para a TV, rádio não tanto, há um custo para os partidos, né, na produção desse conteúdo, que às vezes partidos menores não conseguem fazer um material inédito todo dia. Às vezes eles fazem um material por semana e trocam com uma periodicidade maior, desculpe. Então, não há problema. Isso é automático, não há necessidade de nenhuma comunicação à Justiça Eleitoral ou ao partido político. Não recebeu o material, veicula o último material entregue na emissora. É automático. É que tem a pergunta ainda sobre as pesquisas. Deixa eu responder da pesquisa. A pesquisa você não vai precisar pedir autorização, tá? Se ela está registrada no cartório, independente de quem contratou ou pagou, ela é pública, tá? Os dados estão lá registrados na Justiça Eleitoral. Você pode ir lá coletar as informações, né? Sempre respeitando aqueles dados ali mínimos que tem que ser divulgados junto com o resultado da pesquisa. Você pode ir lá buscar essas informações e veicular. Tá? Você tem que só tomar cuidado para não ficar muito repetitivo, por exemplo, como foi falado, veicular 3 vezes por dia. Né? Vamos dar um exemplo assim. O interessante é que você, como uma emissora de rádio ou de televisão, que você passe isso para a população, para os eleitores, a título informativo. Né? Você não pode ficar realmente de forma maçante repetindo que é a pesquisa e tal, porque pode incidir depois, o candidato que está na frente, né, ou geralmente o que está atrás, vai poder interpretar da seguinte forma: estão querendo ajudar o fulano porque ele está na frente, estão divulgando a todo momento essa pesquisa, né, isso vinha causar um uso indevido de meio de comunicação social, que é uma figura que existe na questão do direito eleitoral. Então, você divulgar a pesquisa não tem problema nenhum, né, desde que ela tenha o registro e obedeça aqueles requisitos que eu coloquei ali. Né? Você pode pegar ela no cartório, não precisa pedir autorização para ninguém, porque ela é pública, a partir do momento que ela está registrada lá, todo mundo tem acesso. Só você cuidar para não ficar sendo muito repetitivo, né? Divulgar assim com parcimônia, vamos dizer, né? Divulgar a título de informação e não ficar repetindo várias vezes isso durante a programação, porque pode ser que venha caracterizar algum outro problema depois. Só a gente sabe que a gente tem o tempo, muitas informações e perguntas. Agora, já que o objetivo desse congresso é manter o horário certo para que respeitemos os demais, a partir de agora mais 5 perguntas para que a gente possa dar processo ao andamento do congresso. Por favor. Rubens da Caerte, parabéns, doutora Renata e o doutor Canella, pela apresentação. A senhora falou há pouco que comercial de 15 segundos não está mais na veiculação desse ano. Pergunto se o juiz local, em conjunto com os partidos, tiverem o voto vencido das emissoras de rádio, esses 15 segundos podem ocorrer. É que isso aconteceu no município na última eleição, as emissoras não queriam os 15 e nós fomos derrubados pelos partidos e o voto final do juiz. Então, pergunto se na cidade o juiz determinar que os 15 vão estar vigorando, o que as emissoras fazem? Obrigatoriamente somos obrigados a veicular ou obedecemos à lei de não colocar os 15 segundos? Essa é uma alteração da normativa da eleição passada para cá. Na eleição passada, expressamente havia previsão de 15 segundos. Um direito, realmente, dos partidos políticos de utilizar a inserção de 15 segundos. E agora não, agora isso expressamente foi retirado, a legislação fala somente de 30 e 60 segundos. Se eventualmente houver, ou ao contrário, a emissora concordar, até poderia ser, mas não existe mais a inserção de 15 segundos. Doutora, por gentileza, para ficar mais claro, na questão dos debates, meu nome é Aldo, desculpe, sou da Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul. Na questão dos debates, é obrigatória a participação de candidato cujo partido tenha representação de 9 ou mais deputados na Câmara Federal, é isso? Exato, mais de 9 deputados na Câmara Federal. Ótimo, então vou formular a pergunta como se ninguém pode ser condenado por cumprir a lei, não é verdade? Se tivermos uma cidade, 3 candidatos, 2 deles com uma disputa acirrada, sendo um deles de um partido com menor representação na Câmara Federal, não precisa-se
convidá-lo para participar, mesmo isso indo contra todo o processo de fazer com que a população seja bem informada quanto a esses candidatos que estariam disputando o pleito e favoritos ao pleito. A pergunta, só para eu entender, o candidato que está, digamos, em primeiro lugar, né, à frente nas pesquisas, é de um partido que não atenderia a essa questão da representação. Em regra, né, o doutor Canella pode complementar, eu entendo assim, se observar exatamente o que diz a norma, efetivamente ele não é obrigado a ser convidado. Mas, né, de novo, acho que é até interesse das próprias emissoras, né, ampliar o debate e permitir o debate de todos. Né? Doutor Canella, não sei se gostaria de complementar. O que a gente vê nas questões dos debates, né, realmente a dificuldade era em cidades maiores, né, com um número de 10, às vezes 12 candidatos, né, de vários partidos. Isso inviabilizava a questão do debate por questão da dinâmica do debate e do tempo, né? Mas eu vejo que assim, em cidades menores, né, médias e pequenas, né, a gente não tem esse problema, porque hoje em dia, quando não está polarizada a eleição, no máximo que a gente vê aí pelo Estado são 3 ou 4 candidatos, né? A gente não tem mais, é difícil você ver em cidades médias e pequenas um número maior do que 4 candidatos, né? Geralmente são até menos. Então, eu acho que não tem por que não convidar, né, o candidato, esteja ele em primeiro ou em último, né? Acho que para a democracia, para o processo eleitoral, para o conhecimento dos eleitores, isso é muito importante, porque a gente sabe que o horário eleitoral muito pouca gente acompanha, né? E se vê um dia ou dois e depois não assiste mais, né? Isso é o senso comum. E a gente vê que o pessoal realmente acompanha é o quê? É o debate, né? Que vai ver o candidato falando, como ele se porta, quais são as ideias dele, o que ele tem a contribuir com o município e tal. Então, acho importante, embora a regra tenha essa regra, a regra está colocada, né? Se você não descumprir, você não está incidindo em nenhuma conduta ilegal, né? Ela está lá colocada. Se o candidato em primeiro colocado, como foi falado, não preenche esse requisito, o partido dele não tem 9 ou mais deputados, ele, em tese, não precisaria ser convidado, né? Aí fica a critério da emissora, né, fazer esse convite ou não. Não vai ter prejuízo, vai ter prejuízo para o candidato, né, que está em primeiro e tem essa questão partidária, mas, infelizmente, né, é a regra como está colocada e, se for cumprida, não tem nenhum problema. Michele, radiodifusora de Sara. A gente está falando muito nas questões de rádio e televisão, claro, mas a questão das mídias sociais. Nós, na nossa emissora, nós temos as mídias sociais muito fortes, principalmente o ao vivo, através do Periscope, pelo Twitter e pelo Face Live no Facebook. Nas questões das transmissões dos debates, como que a gente vai proceder com essa entrada do Estatuto da Pessoa com Deficiência agora? Como que a gente procede se esses equipamentos, essas ferramentas não dão abertura para a gente estar colocando esse estatuto em prática? A gente pode ter alguma sanção nisso ou não? Salvo engano, Acho que a internet essa regra não é para a internet, a questão da Libras e... É só a televisão só mesmo para televisão. Aberta, né? A emissora pode transmitir o debate que está sendo realizado em TV, ele pode ser transmitido pela internet, mas não há essa obrigação com relação à questão enfim, desses recursos. Eu vou dar até um exemplo, debate que é como, às vezes, a CDL faz um debate, vamos dizer, né, na cidade, com os candidatos, e faz num auditório, alguma coisa, e vocês têm condições de fazer essa transmissão pela internet, né? Eu vejo que a vedação, essa exigência, né, ela é colocada apenas para as emissoras de TV, né, que têm grande alcance, que são abertas, não está especificado questão de transmissão à internet, até porque não tem viabilidade de se fazer, né, é impossível. Pessoal, uma última pergunta agora, para que a gente dê sequência. Uma última pergunta. Ok. Nelson, da Rádio Integração do Extremo Oeste de Santa Catarina. Existe alguma recomendação que seja feita por parte da Justiça Eleitoral? Se existe a necessidade de interromper os contratos durante os 3 meses com as prefeituras e Câmara de Vereadores, se existe essa necessidade, se é uma orientação da Justiça Eleitoral?
Eu não entendi. É o contrato de quê? De publicidade? O contrato de publicidade das prefeituras e câmaras. Publicidade é proibido nesse período, tá? Publicidade institucional, que a gente chama, né? Ela pode ser veiculada até 3 meses antes da eleição. Depois ela não pode ser veiculada, tá? É proibida. Só em caso de emergência ou estado de calamidade, tá? Aí o juiz vai autorizar a prefeitura, por exemplo, dar uma enxurrada no município, né? Isso eu estou falando nesses 3 meses, tá? 3 meses do prazo da eleição, tá? De julho, agosto, setembro, tá? É proibido. Até tem isso, se houver essa divulgação de propaganda institucional nesse período, isso incide em conduta vedada, né? É uma figura da legislação. Conduta vedada leva até a cassação do candidato ou do prefeito, né, que esteja ainda a reeleição, se ele incidir nessa proibição, se ele tentar burlar essa proibição. Até a gente tem, né, que a prefeitura ela pode fazer o gasto, né, nesses 6 meses, no ano eleitoral, nesses primeiros 6 meses, ela pode gastar a média, né, com publicidade adicional, a média dos 3 semestres dos últimos anos, né? Então, o primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato. Pega o primeiro semestre de cada ano desse, vê quanto se gastou, faz a média, é o que você vai poder gastar com publicidade institucional no 4º ano, no primeiro semestre, tá? A partir do dia 2 de julho, é vedado propaganda institucional, né? Não pode fazer. O prefeito que fizer, o vereador, enfim, a Câmara vai... Não, aí é essa questão de transmissão da Câmara, tem um contrato que é a transmissão lá da sessão ordinária da Câmara. Não. O que eu estou falando é publicidade, né? Aquele negócio, obras, e outras questões, assim, a questão da retransmitir a sessão da Câmara, isso não está dentro disso que eu falei. Sim, aí a gente entra numa outra questão. Primeiro é o privilégio natural, né, e legal de quem já tem um mandato eletivo perante os demais candidatos. Por quê? Ele já está 4 anos, né, geralmente 4 ou até mais, como vereador, ele já tem o nome dele divulgado, né, e assim o prefeito também que vai à reeleição, né, ele já é um prefeito, ele está no jornal todo dia, ele tem a divulgação do nome dele. E com essa redução do tempo de campanha, isso ficou mais evidente, né, por conta da pessoa que está entrando, a pessoa nova na política, ela vai ter um prazo mais curto para poder fazer o seu nome ficar público para os eleitores, para poder se eleger. E a pessoa que está ali, por exemplo, vou dar o exemplo da Câmara de Vereadores. Tá? A Câmara de Vereadores transmite a sessão. Isso não é publicidade nacional, é a transmissão da sessão ordinária da Câmara. Tá? Não entra nisso que eu falei aqui. Primeiro que o parlamentar vai ter a prerrogativa dele lá na tribuna quando for usar. Obviamente que ele não vai poder pedir voto, né, dizer eu sou candidato, embora ele tenha essa imunidade, né, parlamentar, ele não vai poder fazer esse pedido expresso de voto, porque ele vai poder incidir num abuso de poder político, né? Ele está usando a tribuna, a transmissão da Casa Legislativa para fazer campanha. E a gente tem até, dentro desse contexto, a gente tem um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, onde um deputado federal, numa eleição, não me recordo qual foi agora, ele falou na tribuna lá da Câmara que ele seria candidato, né? Não pediu voto, mas disse que seria candidato e tal, e só falou de política, da campanha e tal. A única coisa que ele fez foi não pedir voto. E ingressaram, né, na época, com uma ação de propaganda antecipada contra ele, porque a gente não estava no período eleitoral ainda, e o TSE julgou dizendo que ele poderia ter feito aquela manifestação do jeito que foi feita, porque ele tinha imunidade parlamentar e não poderia se adentrar nessa questão. Então, o que o vereador tem que fazer? Isso também, a empresa de rádio e televisão não vai ser responsabilizada, né? Se porventura alguém, numa retransmissão dessa, um vereador ou alguém do Poder Legislativo ou do Executivo, for fazer um comentário desse, né, a punição vai ser para ele, né? Não vai ser para a emissora nem para... Não. Tratamento isonômico é assim, ó. Tratamento isonômico entre os candidatos você vai fazer uma entrevista com o candidato, né? Você, consequentemente, teria que chamar os demais. Você vai fazer um programa de rádio, vai
falar da candidatura umas propostas de um candidato, você vai ter que falar dos outros, né? Essa questão de tratamento isonômico não se confunde com isso, porque vocês firmaram um contrato de prestação de serviço para fazer a transmissão das sessões ordinárias da Câmara, né? E a Câmara não vai parar de funcionar, porque a eleição, nem a Prefeitura, e assim por diante. Isso aí não tem nada a ver com a questão do tratamento. Pessoal, a gente sabe que as informações são muitas, então vamos fazer uma última pergunta com o senhor Rubens Obrist, presidente da CAERT. Depois, se tiverem mais dúvidas, o pessoal que está organizando o congresso pode direcionar essas perguntas para os profissionais. Vocês fiquem bem à vontade quando eu sair aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente conversa ali e vai tirar a dúvida de todo mundo na medida do possível. Não seria uma pergunta, eu só queria pedir desculpa até para os nossos radiodifusores, mas o tempo está estourando, nós temos palestrante a apresentar a sua palestra também. E eu gostaria que o doutor Fernando, que está aqui, que é o nosso jurídico da CAERT, só levantasse. Isso. O doutor Fernando sempre teve, e a CAERT sempre tem um bom relacionamento com a doutora Renata, e qualquer dúvida que o radiodifusor tiver a partir desse instante, por favor, mande via e-mail para a CAERT, nós direcionamos ao Tribunal Eleitoral e a resposta será dada ao radiodifusor com a maior tranquilidade possível e, se possível, até pessoalmente por telefone. Então, não se acanhem, por favor, usem a CAERT para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Talvez até às eleições nós ainda vamos fazer um encontro com todas as emissoras que têm dúvidas sobre a questão eleitoral. Só isso que eu queria dar o recado e pedir desculpa ao radiodifusor. Eu sei que nós poderíamos ficar aqui até o meio-dia. Perfeito. Pessoal, queremos agradecer, então, a participação dos nossos panelistas. Por favor, uma salva de palmas para eles.